Transcrição. Como é que eu tiro a transcrição? Porque ele fica passando tudo que eu escrevo ali, ó. Ativar parar a transcrição. Isso aí. Senão fica uma bagunça o chat ali, né? That's good. So when I come to you... Olha que loucura. Então tá. Eu vou ficar sem ver vocês, então se vocês tiverem dúvidas, me interrompam, que daí a gente resolve a dúvida daí na hora, tá bem? Então a aula hoje é sobre hemorragia digestiva e a gente começa inicialmente classificando a hemorragia digestiva na parte anatômica dela, né? A gente precisa saber se é um sangramento que tem origem da parte alta ou baixa do trato gastrointestinal. E como é que a gente divide alto e baixo, né? Pelo ângulo de Treitz. Então o ângulo de Treitz é o que divide o duodeno do jejúnio. Então tudo que for sangramento do esôfago, do estômago ou do duodeno, a gente considera hemorragia digestiva alta. E tudo que for do jejúnio, do ilho e do cólon, a gente considera hemorragia digestiva baixa. Aí a gente vai ver várias formas de exteriorização de sangramento, que algumas são características, né, da localização, mas algumas não são específicas. Então a gente vai ver agora como que a gente faz para descobrir, antes de fazer endoscopia ou colonoscopia, qual que é a provável origem do sangramento. Se preparem, porque a gente vai ver imagens fortes de sangramento. Como é gastro, vai ter cocô e sangue, né? Então essa é a clássica. Então se preparem aí, se vocês estão comendo alguma coisa, talvez vocês vão ficar meio nauseados, mas é, né, normal de uma aula de gastro. Então tá, como é que a gente classifica, né, a exteriorização dos sangramentos? Hematêmese, melena, hematoquesia e enterorragia. Você já tem alguma ideia do que é cada um desses quatro? Hematêmese, todo mundo sabe. Melena a gente viu bastante, né? Acho que todo mundo já viu algum paciente que teve. Perfeito. Não sei. O Jonathan teve também depois da cirurgia que ele fez. Teve melena? Teve. Perfeito. Uma vez que a gente Ele vê teve uma melena, hemorragia mais. nasal e oral na recuperação da cirurgia, daí ele acabou ingerindo muito sangue. Uau. Aí teve. Tu vê, pra ter melena tem uma quantidade grande de sangue, né? Que ele tem ingerido mesmo, pra sair nas fezes como Sim, melena. ele teve que reintervir, teve que fazer uma nova cirurgia, porque não parava. Que loucura, Imagina. coitado, né? Que pena. Por desvio de septo, tadinho. Pena que ele não tá aqui pra te contar. Assim. Sim, mas tu vê, né? É uma forma de exteriorização de sangramento que é alta, né? Então o sangramento do nariz gerou melena, né? Então ela é característica de um sangramento alto e dá tempo de digerir o sangue e chegar nas fezes, né? Então, a característica da melena é aquele cocô escuro, né? Digerido, mas escuro preto, né? Não é o verde escuro, o marrom escuro, é preto. E a característica da melena é nunca ser fezes formadas, porque se formou as fezes, quer dizer que conseguiu absorver todos os nutrientes e deixar só fibra e água e formou o cocô, né? Se tem sangue, o sangue ele irrita a mucosa do intestino e do estômago ali, e ele vai ser colocado para frente rápido, né? Pelo trânsito gastrointestinal. Então não dá tempo de formar. Então, se a gente tem um paciente com fezes escurecidas, muito mal cheirosas, que tem um cheiro assim horrível, e a gente tem as fezes soltas, né, pastosas, é característico de melena. Hematêmese é o que a gente vê aqui, né? Então, o paciente teve um vômito com sangue. Então, ele foi vomitar, parece que vai vir comida e restos de secreção, e vem sangue, né? Mas aí é sangue puro, vomita sangue puro. Hematoquesia e enterorragia geralmente é onde tem mais confusão, né? Então a gente vai ver umas imagens e daí a gente já vai descobrir qual que é qual. Aqui. Essas duas primeiras aqui vocês já sabem o que que é, então, né? Helena. Perfeito. Agora a gente tem essa daqui, que tá numa fraldinha. O que que é isso aqui? Vocês conseguem classificar? Não sei. Perfeito. É preto, né? Não parece Tem áreas. sangue. Perfeito. E O que tem, o da por que não parece? direita, prof, você tá falando? Esse aqui que tá na fralda aqui da esquerda. Ah, tá. Aí eu tava Embaixo. olhando outro, desculpa. Aquele lá nós vamos chegar também, mas
esse aqui é uma parte escurecida do cocô, só que o cocô tá bem endurecido, né? Isso aqui é característico, e como é uma fralda, a gente sabe daí, né, que as crianças usam sulfato ferroso como prevenção de anemia, e o sulfato ferroso deixa o cocô escuro. Só que a característica do sulfato ferroso é ressecar as fezes, né? Então, quando a gente tem fezes escuras e formadas, especialmente endurecidas, a gente sempre suspeita que seja o sulfato ferroso. Então, melena é isso aqui. É um cocô cremoso, pastoso e que tem um halo avermelhado, na maioria das vezes, com um cheiro muito forte, mas a característica é nunca ser formado. O cocô é preto, escuro, assim, bem, e até pode ter um cheiro diferente, né? Um cheiro de ferro, mas não é o cheiro da melena. O cheiro da melena é um cheiro que a gente vai avaliar um paciente na emergência, a gente abre a porta da emergência e a gente sabe que tem um paciente que teve melena, né? Então, um cheiro que infesta um setor do hospital, né? Então é um cheiro bem importante. Então esse aqui é o diagnóstico diferencial do cocô escuro preto, que não é melena, sulfato ferroso na maioria dos casos. Esse daqui do meio de baixo, que é um cocô amarelado com raias de sangue. Como é que é o nome desse aqui? Na verdade, o que a gente está descrevendo é as raias de sangue, né? Hematoquise? Isso, hematoquesia, né? Isso aí. Hematoquesia porque é um sangue que está misturado com o cocô, né? Então, um sangue misturado com a evacuação que seria normal. A diferença da hematoquesia para enterorragia é que aqui o paciente foi para o banheiro achando que ele ia evacuar e saiu só sangue. Então, saiu sangue puro. É como se fosse uma hematêmese, só que pelo ânus, né? Então, é sangue puro. E a hematoquesia é um sangue misturado com as fezes. Então, a enterorragia é diferente da hematoquesia, justamente pela questão das fezes formadas. Se tem muito sangramento vivo, até pode ter resíduos de fezes, mas assim, a gente olha para o vaso e vê sangue, e tem fezes também. Se o cocô é o que predomina com raias de sangue, isso é hematoquesia. Então essa é uma diferenciação importante, assim, porque fala também a favor de algum local de sangramento provável, né? Que a gente já vai ver. E esse daqui de cima do canto, o que vocês acham que é? Parece que a pessoa comeu beterraba, né? Perfeito. Rosinha. Perfeito. Eu É acho isso que aí. esse é melena, sei lá. Esse aqui é beterraba, cara. Incrível, né? Mas é beterraba. Tu vê que teve uma evacuação diarreica, né? Porque espalhou aqui cocô para tudo que é lado do vaso. Só que a gente vê muitas vezes o paciente falando assim: aí eu fui fazer cocô e saiu com sangue. Daí ele traz a foto e a foto é isso aqui. Isso aqui é paciente que comeu beterraba ou que comeu pitaia rosa, qualquer coisa que tenha corante roxo. Fica dessa cor, né? Então, é diferente da enterorragia, porque a tonalidade do vermelho é diferente, né? Isso aqui é um roxo. Eu não tenho muita sensibilidade para cores, né? Mas isso aqui claramente não é vermelho. Então, isso aqui é importante a gente diferenciar. Não é enterorragia. Sempre que o paciente puder trazer a foto, é melhor. Então, a gente consegue saber, né? Em questão, assim, deixa eu ver qual que é onde que a gente imagina que o paciente tenha sangrado quando ele tem enterorragia, que é o sangue vivo na evacuação. Enterorragia, a maioria das vezes, é um sangramento baixo, né? Então é sangue vivo que está saindo no cocô. A gente imagina que possa ser ou uma hemorroida, né, que sangrou, que teve uma ruptura e saiu sangue vivo, né, no vaso, ou tem alguns casos que a gente vê, principalmente cirróticos, quando sangram de varizes esofágicas, eles sangram um monte. E aí a gente vê enterorragia em um paciente com instabilidade hemodinâmica, né? Então ele sangrou tanto que ele ficou hipotenso, taquicárdico, sudorético. Então ele está chocado e ele está com enterorragia, só que é um cirrótico. Quando a gente vê isso assim, a gente imagina que sangrou tanto que não deu nem tempo para o sangue ser digerido. E aí a gente tem enterorragia. Então a enterorragia, a maioria das vezes é sangramento baixo, mas também nesse cenário específico, assim, né? Então o paciente, digamos, teve hematêmese e enterorragia. Quer dizer que ele sangrou muito. Provavelmente seja um sangramento varicial. Hematoquesia
pode ser sangramento alto ou sangramento baixo, que é um sangue vivo misturado. A maioria das vezes é sangramento baixo, né? Porque é sangue vivo misturado com fezes. Então, digamos assim, o que eu sempre sei de onde é que vem? Hematêmese. Hematêmese é sangramento alto sempre. Sempre, sempre, sempre. Hematoquesia é o segundo que eu tenho mais certeza, porque é muito, muito característico de sangramento baixo. Sangue vivo misturado com as fezes. Deve ter algum foco, né, como conseguiu formar fezes. E eu tenho sangue vivo no intestino grosso, até mais provavelmente, né, da parte esquerda do intestino, do sigmoide, do reto ou do cólon descendente, que seja com sangramento. Então, hematoquesia é sugestivo de sangramento baixo. A enterorragia também, mas pode ter aquele caso cirrótico. E a melena, a maioria das vezes a gente atribui a sangramento alto, porque dá tempo daí de digerir o sangue e chegar no cocô um preto, assim, um sangue digerido. Só que como eu tenho um jejuno e um ilho que são gigantescos, ou eu posso ter sangramento de cólon direito, né, de cólon ascendente, que tem um trânsito mais lentificado, eu posso ter melena também de uma fonte baixa, né? Então intestino delgado ou cólon direito. Então melena a gente não consegue ter certeza que é um sangramento alto, mas a maioria das vezes é. Alguma dúvida das exteriorizações, assim, da localização provável? Vamos lá, então. Qual que é as principais etiologias do sangramento alto, né? A maioria das vezes que tem sangramento alto é úlcera duodenal ou gástrica. Segunda causa mais frequente, varizes esofágicas ou varizes gástricas. Aqui é um dado americano, né, do Current, que fala em esofagite erosiva, né? Então aquela esofagite de refluxo, só que é uma esofagite muito grave, muito significativa, tipo uma esofagite D de Los Angeles, né? Então não é uma esofagite que a gente veja assim, o paciente tem refluxo, tem esofagite A, bom, fez a endoscopia, teve melena, fez a endoscopia, a esofagite está causando sangramento. Não. Se tiver só esofagite de refluxo, a gente vai procurar outra causa para o sangramento, porque não é uma causa que a gente considera suficiente para explicar exteriorização de sangramento. Tumor gastrointestinal alto também é bem comum, esse é mais comum até do que esofagite erosiva, e a laceração de Mallory Weiss. Laceração de Mallory Weiss é um machucado na mucosa do esôfago, de tanto vomitar, faz um machucado no esôfago que sangra. E a maioria das vezes tem uma história bem marcada, assim, né? Então, digamos, um paciente que tá fazendo quimioterapia, tá tendo vômitos sequenciais, assim, né? Então, ele vomita em episódios, 7, 8 episódios de vômito, um atrás do outro. Aí, lá no quinto, sexto episódio de vômito, tem sangramento. Nos primeiros 5 não teve. Então, a gente imagina, né, que vomitou várias vezes, aumentou tanto a pressão do estômago contra o esôfago, que aí fez uma laceração e sangrou. Então, a laceração de Mallory Weiss é bem característica, e quando tem uma história bem marcada, assim, né, de sangramento, depois de vários episódios de vômito, a gente não precisa nem fazer endoscopia. Então, sangramento de Mallory Weiss, a laceração de Mallory Weiss. Beleza. Então, a gente tem daí um paciente, agora um casinho clínico, assim, né, um paciente de 46 anos que chegou na triagem com um relato de sangramento em fezes. Qual que é a primeira conduta que a gente tem que fazer? Endoscopia. O que vocês acham? Acho que não. Perfeito. Até a gente já tinha comentado antes, né? Mas sangramento em fezes. Que sangramento, né? Qual que é o tipo de esterilização? Sangramento vivo? Melena? Tem algum outro comemorativo? Tem dor abdominal? O paciente tem cirrose? Como é que ele está hemodinamicamente, né? Ele está hipotenso? Ele está chocado? Tem que transfundir? Tem que fazer soro? Foi começado o omeprazol? Tem um monte de coisa para a gente fazer antes da endoscopia. Então, essa é uma pergunta clássica de prova, né? A primeira coisa que se faz num caso de hemorragia digestiva é endoscopia. Errado. A primeira coisa que a gente faz é saber qual que é o tipo de esterilização, qual que é o tempo de evolução. Tempo de evolução é importante porque, assim, se o paciente está tendo melena sem parar
há uma semana, a gente suspeita que ele esteja com um sangramento de alguma coisa que não cicatriza. Se não cicatriza, pode ser que o paciente esteja tendo ou uma variz esofágica que está com sangramento intermitente, que é muito raro, ou o paciente está sangrando de tumor. Então, o tempo de evolução é importante. Se ele usou anti-inflamatório, que daí nos faz pensar em úlcera. Se ele usa álcool frequentemente, que a gente daí imagina que ele possa ser cirrótico. Se ele teve perda de peso, a gente pensa também em tumor ou dor abdominal. Então, ele tem uma epigastralgia e em queimação, e agora ele está com melena. Bom, vou pensar em úlcera, né, como principal hipótese do sangramento. E o exame físico, né, os sinais vitais, a gente tem que procurar sinais de baixo débito, palidez, hipotensão, taquicardia, a variação postural, né, então o paciente deitado tem uma frequência cardíaca e uma pressão arterial, aí ele senta e muda, né, aumenta a frequência cardíaca e diminui a pressão arterial. Isso é um sinal de depressão de volume intravascular. Então está faltando sangue circulando. E aí ele tem essa variação postural grande. Sudorese e choque, né? Então tudo isso é sinal de que o paciente perdeu muito sangue e a gente tem que avaliar e corrigir antes de ir para a endoscopia, de preferência. Né? As medicações também são importantes, né? Porque tem pacientes que usam AS, digamos, sem ter algum cuidado específico, assim, né? Não comem em jejum, né? Usam, perdão, o AS em jejum. E acaba sendo um fator de risco para fazer úlcera gástrica. Então, a gente também precisa saber que tipo de medicação que ele usa, se é um paciente idoso, se é um paciente que tem dor, se é um paciente etilista, tudo isso faz uma diferença enorme na história e para a gente saber quando que ele tem que fazer endoscopia e que tipo de medicação usar antes de fazer endoscopia. Então, vamos chegar lá. A CIT, né? Então, a gente já vai imaginar daí que o paciente seja cirrótico, já muda a conduta inicial também, e o exame físico. Toque retal. Essa é uma parte importante do exame físico, né, da hemorragia digestiva, que a maioria das pessoas não faz e a maioria das pessoas deixa de fazer ao longo do tempo se fazem inicialmente, né? Então, provavelmente vocês não tiveram nenhuma aula de como fazer toque retal. Então, eu vou falar assim rapidamente para vocês terem mais ou menos uma ideia, né? A gente sempre usa a mão dominante, né? Então, a maioria das pessoas é destra, quem for canhoto usa a esquerda. A gente coloca 2 luvas na mão que vai fazer o toque retal. A gente coloca o paciente e uma luva na mão contralateral. A gente coloca o paciente em decúbito lateral, qualquer lado. A gente pega a xilocaína, coloca no dedo, faz a inspeção anal para a gente ver se tem hemorroida externa e faz o toque retal. O que a gente vai procurar no toque retal? Então a gente introduz, né, o dedo indicador ao máximo que a gente conseguir para tentar palpar alguma massa, para a gente ver se tem alguma alteração logo ali na saída, né? Então, se tem um tumor de reto, por exemplo, a gente consegue palpar. Se ele tem uma hemorroida interna muito volumosa, também se consegue palpar. E quando a gente tira o dedo, a gente consegue ver na luva, como a luva é branca, né? A gente consegue ver daí se a esterilização que o paciente comentou realmente ainda está presente, né? Então, tem melena, a gente tira o dedo, a gente vê o cocô escurecido, né? E mal cheiroso. O paciente tem sangramento vivo, a gente avalia também sangramento vivo junto com fezes, por exemplo. Tem vezes que a gente faz o toque retal e não tem nada. Nada. O dedo sai limpo. Tem vezes que a gente faz o toque retal e sai cocô normal, ou cocô formado. Né? Então, se o paciente sangrou, ele deixou de sangrar, pelo menos nessas últimas horas, e o cocô que está ali na ampola retal já é um cocô sem sangramento. Isso tudo é informação importante que a gente vai acabar discutindo, né, com quem vai pedir endoscopia, por exemplo. Né? Então, a gente tem que saber e tem que relatar, o toque retal tem melena, então realmente o paciente teve sangramento. Porque várias vezes é isso, né? O paciente está tomando sulfato ferroso, a gente faz o toque retal, tem um fecaloma lá. E aí fez cocô preto. Sim, mas era uma parte do fecaloma que foi excretado e, na verdade, não é sangramento digestivo, né? Não é uma hemorragia digestiva. É só uma constipação que tem que ser retirada com a extração manual do fecaloma. Então, o toque retal é bem importante de fazer. O que a gente faz em avaliação laboratorial, né? Hemograma, principal, né? Porque a gente tem que saber daí qual que é a hemoglobina.
Se o paciente está internado, é mais fácil da gente acompanhar a queda, né? Então, se o paciente está internado, por exemplo, para fazer um desvio de septo ou cateterismo, chegou no hospital, a hemoglobina é 16. Aí teve um episódio daí de sangramento digestivo, melena, e agora o cara está com uma hemoglobina de 8. Bom, então ele foi de 16 para 8, sangrou 8 pontos de hemoglobina, então sangrou bastante. Se caiu 2 pontos de hemoglobina ou 6% do hematócrito, a gente já tem um sangramento considerado significativo. Também a gente faz provas de função hepática, né? Então, para a gente ver se o paciente tem algum grau de disfunção, tipo cirrose. Então, a gente vai fazer o TP também para avaliar a coagulação, mas também para a função hepática. Bilirrubina, albumina, TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina, para a gente ter uma função hepática global. As provas de coagulação para saber se o paciente, por exemplo, está usando varfarina, que alarga o tempo de protrombina, né? O RNI fica alargado. Aí o paciente tomou uma dose maior do que deveria da varfarina. O TP dele, né, o RNI, está em 8,2. Né? Então ele está com uma intoxicação cumarínica. Ele vai sangrar de provavelmente. Então o RNI é bem importante para a gente avaliar daí se o paciente tem que corrigir, né, com plasma ou com o própria vitamina K antes de fazer algum exame invasivo. E a tipagem sanguínea também, porque se o paciente precisar de transfusão, a gente tem que transfundir o sangue compatível com ele. Alguma dúvida até agora? Tudo tranquilo? Não, prof, tudo certo. Eu uma pergunta. Sim. Ali no chat, ali, Ah, tá. acho que a Débora falou. Consegue ver, senhor? Eu posso perguntar pelo microfone. Sim. Pode Eu perguntar. tinha te perguntado se essa retirada manual do fecaloma era com enema. Não, a gente tenta primeiro fazer a retirada do fecaloma com o dedo mesmo, sem fazer o enema. E se a função melhor do enema no fecaloma é se a gente está com dificuldade de chegar até o topo dele, né, para puxar ele para baixo, ou se o fecaloma está muito alto. Então a gente faz o toque retal, sente o fecaloma na ponta do dedo. Então quer dizer que ele está ali, só que a gente não está conseguindo chegar nele para retirar. Aí a gente faz o enema vai baixar o fecaloma e aí a gente consegue tirar. Tem vezes que o fecaloma ele é tão endurecido que a gente não consegue colocar o dedo e apertar ele para puxar, né? É como se fosse um anzol, assim, né? A gente coloca o dedo, crava e puxa ele para baixo. De vez em quando é tão duro que não se consegue. Aí o enema, e pode ser enema de soro fisiológico morno, deixa as fezes mais macias e a gente consegue fazer. Então a gente só usa enema se o fecaloma está muito alto ou se a gente não consegue retirar o fecaloma completamente com a extração manual. É uma boa pergunta. Pergunta bem prática, né? Tá, e se o enema é uma parte prévia, é uma parte antes da retirada manual. Sempre que eu faço enema, eu vou acabar fazendo essa extração manual ou teoricamente é para fazer com que as fezes, sei lá, fiquem numa consistência que elas saiam, sejam eliminadas sozinhas. A gente sempre tenta tirar sem enema e se não consegue a gente faz o enema. Se precisou fazer o enema, geralmente o paciente vai ter daí um monte de líquido ali junto, né? Então quando a gente tirar o fecaloma depois da retirada sai todo o enema junto. Tá bom, obrigada. Sempre se tenta tirar sem o enema, até porque quando se faz o enema, como tem um fecaloma ali, ele aumenta a pressão na ampola retal, pode ser bem desconfortável o enema em quem tá com o fecaloma, né? Por vezes não tem espaço para o enema passar adiante, né? Então, pelo menos se a gente conseguir tirar uma parte do fecaloma, ajuda até para fazer o enema depois. É uma pergunta bem prática, né? Boa pergunta. Tinha mais uma dúvida? Que eu ouvi aqui. Acho que era a única. Tá. Obrigada. Se tiverem dúvida, imagina, me perguntem, me interrompam que a gente vê. O chat eu não consigo ver. Eu fico só com a minha tela, que eu não consigo nem ver vocês, nem eu mesmo. Qual que é a conduta, então, inicial num episódio, né, de hemorragia digestiva? Reposição de volume. A gente sempre dá preferência para o ringer lactato.
O Ringer lactato, ele é mais parecido com o plasma, então ele é mais isoosmolar do que o soro fisiológico. Então, se a gente tiver Ringer lactato, melhor. Se não tiver, a gente usa soro. A gente sempre vê daí a hemoglobina e a gente vai avaliar se precisa fazer transfusão de sangue. Por muito tempo, né, se acreditou que a gente teria que fazer transfusão de sangue para chegar num nível de hemoglobina normal, né? Então a gente colocaria daí então a quantidade de bolsas de sangue suficiente para a hemoglobina chegar em 11, 12, né? E o que se percebeu? Quando a gente coloca concentrado de hemácias, a gente aumenta muito a pressão intravascular. Então, se a gente tem, por exemplo, uma úlcera que sangrou e tem lá o que acabou acontecendo é que sangrou e parou de sangrar porque fez um coágulozinho no vaso que foi aberto pela úlcera, né? Se eu coloco um concentrado de hemácias, quando ele passar por essa região do coágulo, ele pode aumentar a pressão ali em cima do coágulo e sangrar. Então, se a gente fizer uma transfusão muito agressiva, a gente aumenta o risco de ressangramento. Então, a gente sempre transfunde sangue só para chegar num alvo de hemoglobina de 7. Então, se eu tenho um paciente que teve hemorragia digestiva alta, está com uma hemoglobina de 4, a gente vai fazer 3 bolsas de sangue, porque a cada bolsa de sangue que a gente faz, a gente aumenta a hemoglobina em 1 ponto. Então, eu vou sempre fazer esse cálculo, né? Ah, o paciente sangrou, está com 6 de hemoglobina. Faço uma bolsa de sangue para chegar em 7. O paciente sangrou e está com uma hemoglobina de 8. Não preciso fazer transfusão de sangue. Apesar de ele estar com uma hemoglobina muito baixa, 8, não precisa fazer transfusão de sangue, porque daí o risco é maior que o benefício. Todo mundo a gente usa o alvo de 7 de hemoglobina. Se o paciente for cardiopata isquêmico, a gente troca daí então o alvo para 8. Então o paciente chegou com 7 de hemoglobina, é cardiopata isquêmico, vai precisar de mais oxigênio chegando no miocárdio. A gente usa daí então uma bolsa de sangue para chegar em 8 a hemoglobina. Essa é uma parte bem importante, bem prática. Então isso aqui é uma coisa que é importante da gente lembrar. A gente só transfunde o paciente para chegar em hemoglobina alvo de 7 e 8 se for cardiopata isquêmica. Não passa disso. É uma coisa bem, bem importante também. Tranquilo? Se o paciente está instável ou se o paciente não está respondendo às medidas, né, iniciais, então a gente está usando o volume, está transfundindo e o paciente continua instável, a gente tem que levar o paciente para a UTI. Provavelmente ele vai precisar de droga vasoativa para conseguir manter um nível de pressão normal, para conseguir tolerar uma endoscopia ou colonoscopia. Então a UTI sempre fica sabendo de casos que chegaram muito graves de hemorragia digestiva, então o paciente chegou chocado, choque hipovolêmico. A gente começa a reposição, não está melhorando depois das primeiro litro de soro fisiológico, primeiro litro de Ringer, transfundiu 2 bolsas, continua instável, avisa a UTI que tem um paciente muito mal lá que vai na emergência e que vai precisar talvez de UTI. Então, a gente sempre tem esse contato, né, da emergência com a UTI nesses casos. Tranquilo? Precisarem, interrompam na hora que a gente esclarece. Além, então, do volume, da transfusão, da monitorização, né, para todo mundo, a gente faz omeprazol ou pantoprazol, qualquer inibidor de bomba de prótons que tiver disponível, em dose máxima, então omeprazol 40 de 12 em 12, em todas as hemorragias digestivas, todas, hemorragias digestivas altas, né? Então, eu tenho suspeita que é alta, o paciente teve melena, teve hematoquesia, não tem hemorroida no exame físico, omeprazol. É mais fácil a gente começar o omeprazol e depois tirar, se o sangramento não for por uma úlcera, do que a gente não usar o omeprazol e a úlcera continuar em atividade, continuar sangrando por vezes, né? Então a gente sempre usa o omeprazol para todo mundo que chega com hemorragia digestiva alta. Se eu tiver algum... Sim. Eu ouvi falar também em iniciar com uma dose em bolos intravenoso de 80 miligramas e depois fazer 40 12 em 12. Também é um protocolo. Depende do hospital. Se fizer tá. 80 em bolos, daí na próxima, nas 12 horas seguintes, daí faz 40, né? Também pode acontecer. Depende do hospital. A maioria das vezes se faz uma dose 40 de 12 em 12. Mas tem locais que tem protocolos aí específicos para hemorragia digestiva e
tipo o hospital de clínicas, eles fazem 80 miligramas em bolos e depois 40 em 12 em 12. Mas varia, né? Tem uma variação grande daí de protocolo. Mas tem que estar com o inibidor de bomba em dose máxima. Isso é sempre, né? A primeira coisa, assim, o paciente chegou, coleta exames e já começa soro e omeprazol na sequência. Depois daí faz todo o restante, né? E se eu tiver qualquer evidência de cirrose ou hipertensão portal, então eu tenho um paciente lá com ascite, ou o paciente está ictérico, o paciente está com encefalopatia, qualquer coisa que a gente suspeite que o paciente seja cirrótico, a gente começa a terlipressina. Terlipressina é uma medicação vasoativa que vai diminuir a pressão no território esplâncnico, né? Então vai fazer uma vasoconstrição da região que está com a hipertensão portal. Então vai diminuir a pressão dentro do sistema porta. Então, a gente vai conseguir diminuir daí o risco de continuar sangrando de uma variz de esôfago ou de estômago. Então, se tem suspeita de cirrose ou né, o paciente chegou, digamos, com uma hipertensão portal por uma neoplasia, então uma neoplasia obstruiu a veia porta. Ele está com ascite, se sabe desse diagnóstico, terlipressina, e tem locais que não tem terlipressina. Daí se faz octreotide. São duas medicações que têm a mesma função, diminuir a pressão na veia porta para diminuir a pressão nas varizes, né? Só que a terlipressina, ela é uma medicação vasoconstritora por si só, e o octreotide é um análogo da somatostatina, que também acaba fazendo daí uma vasoconstrição e diminui daí a pressão na veia porta. Só que qual que é a diferença? A terlipressina tem estudos que mostram diminuição da mortalidade. E ela se faz em bolos. É uma dose fixa de 4 em 4 horas, 6 em 6 horas. E o octreotide tem que fazer em bomba de infusão, né? Então, se for terlipressina, coloca na prescrição, vai ser de tempos em tempos. Se for octreotide, daí dilui num sorinho e faz o sorinho em bomba de infusão. Basicamente isso. Você tem que saber que tem essas duas medicações. Se tiver terlipressina é melhor, se não, octreotide. E toda emergência tem que ter uma dessas duas. Até UPA tem que ter uma dessas duas. E se chegar um cirrótico sangrando e sangrando para valer, a terlipressina e o octreotide conseguem diminuir a chance de continuar o sangramento. Então conseguem impedir o sangramento de continuar. Se o paciente não conversa, né, como a gente estava vendo, não sei se é cirrótico, se tem um histórico de hipertensão portal, a gente vai ver o exame físico. Vai ver o exame físico. Se tiver plaquetopenia, CIT, aranha vascular, qualquer coisa que suspeite de cirrose, começa a medicação. Se não for sangramento por varizes, depois a gente suspende. Mas é melhor começar e suspender do que a gente deixar o sangramento correr, né? E agora sim, e a endoscopia? Quando que a gente faz a endoscopia, né? Como é que funciona geralmente um serviço hospitalar? Tem o serviço do BIP, né, que é o sobreaviso da hemorragia digestiva, e a maioria das vezes tem alguém no hospital em horário comercial ali que faz endoscopia se tiver sangramento. Então, se o paciente chegou às 8 da manhã com sangramento, provavelmente ele vai fazer a endoscopia ao longo do dia. Só que, o que acontece? Véspera de Natal, 7 horas da noite, chegou um paciente sangrando. Pipa gastro. Aí vai tocar o telefone aqui, daí a gente vai falar como é que tá o paciente. Daí o médico, né? O que é o clássico, né? O médico da emergência fala assim, chegou um paciente com melena. Aí tu pergunta, certo, é cirrótico? Não sei. Tá, mas tem ascite? Não sei. Tá, o exame físico abdominal como é que tá? Não sei. Fez toque retal? Não. Tá. Vamos supor que ele não seja cirrótico, então. Como é que tá a hemoglobina? Não tem. Não coletou. Tá. Fez omeprazol? Ainda não. Então é assim. A gente tem que ter um manejo inicial para daí a gente fazer a endoscopia. A maioria dos locais não é assim, mas a gente vê isso mesmo, tipo, no clínicas, quando a gente estava, né, fazendo residência. Os bipavam de hemorragia digestiva, era assim. O paciente não tinha recém-chegado, entrou na sala de emergência, bipou a gastro. Ah, é só para deixar você sabendo, né? Sim, a gente até pode ficar sabendo, mas sem a hemoglobina, sem a gente saber se é cirrótico ou não, sem soro, sem transfusão de sangue se for necessário,
O risco é muito maior da gente fazer uma endoscopia num paciente chocado, num paciente instável, do que o paciente ser compensado e a gente fazer endoscopia depois. Então, a rigor, a gente tem 24 horas para fazer endoscopia. Então, se o paciente chegou às 9 da noite, ele pode esperar a noite inteira para fazer o exame no outro dia de manhã, sem nenhum problema. Até se o paciente conseguir, se for conseguir compensar o estado hemodinâmico dele, é melhor, diminui a mortalidade e diminui o risco de ressangramento. Então, a chance dele ter parado de sangrar e voltar a sangrar diminui se a gente conseguir compensar ele antes de fazer a endoscopia. Se o paciente for cirrótico, e a gente tem essa chance do paciente estar sangrando de varizes esofágicas ou varizes gástricas, aí a gente faz em 12 horas. Porque daí sim tem uma chance de sangrar mais importantemente, né? Então sangra mais, e tem uma chance de ressangramento maior também. Então cirrótico é um mundo à parte, né? Como em tudo. Mas na endoscopia também, na hemorragia digestiva também. A exceção são pacientes de alto risco, né? Então, se o paciente tem mais de 60 anos, comorbidades importantes, teve hematêmese, ou especialmente hematêmese mais enterorragia, quer dizer, então que ele sangrou muito, está chocado e não responde às medidas de ressuscitação, precisou de mais de 6 bolsas de Chade, ou está coagulopata, né? Então tem uma intoxicação cumarínica, o RNI está em 12, a gente faz assim que a gente pode, né? Faz um manejo clínico inicial, claro, né? Soro, omeprazol, terlipressina, transfunde Chade, e aí a gente avalia. Fazem a endoscopia assim que possível. Mas essa historinha aqui do BIP é clássico. Tem um carinha do Instagram, das redes sociais, que é o Simon Garfunkel, alguma coisa assim, né? O Finkel, o sobrenome dele é bizarramente difícil de falar. Que ele faz uns sketchzinhos assim de ironia, né, com a medicina. Ele fez um da Nature até pelo preço da publicação que foi excelente, né? Ele faz uns de gastro assim, né? Então ele fala assim: o interno liga para o BIP da hemorragia digestiva e fala: ó, eu tenho um paciente com hemorragia digestiva, ele tá estável hemodinamicamente, né? Daí o cara da gastro fala: bom, se tá estável, pode esperar. Então eu vou fazer amanhã de manhã. Tudo sempre de noite, né? Então eu vou fazer amanhã de manhã. E o cara liga, um outro cenário. Ó, eu tenho um paciente com hemorragia digestiva e tá instável. O cara da gastro fala: então estabiliza ele que amanhã de manhã eu faço. Então é difícil de chegar, mas na verdade, assim, se o paciente está instável, foi feito tudo que tinha que ser feito, e ele continua instável, a gente tem que endoscopar logo, porque ele deve estar sangrando muito. E geralmente quem sangra muito é cirrótico ou úlceras em locais específicos, que a gente já vai ver também. Uma dúvida? Que começa a ficar bem prático, assim, né? Tem coisas que a gente sabe daí no dia a dia. Úlcera péptica. Duas principais causas, né? Anti-inflamatório não esteroidal, então ibuprofeno, diclofenaco, cetoprofeno, naproxeno, tudo que for anti-inflamatório que a gente usa para dor muscular, dor articular, tem um risco de causar úlcera gástrica ou duodenal. Segunda causa, Helicobacter pylori. A gente sabe, né, que 70% da população tem o Helicobacter. Tem uma parcela dessa população que tem um Helicobacter, que tem um subtipo lá, que é mais favorável a causar úlcera. Então, se a gente tem um paciente que tem uma úlcera que não tem uso de anti-inflamatório não esteroidal, a grande chance é que seja associada ao Helicobacter. O que a gente sabe? 90% das úlceras duodenais são associadas com Helicobacter. Então, se eu tenho uma úlcera duodenal, eu faço sempre biópsia do estômago para ver se o Helicobacter está lá. E eu tenho quase certeza, né, 90% de chance de saber que uma úlcera duodenal está associado com o Helicobacter, e aí vai acabar tendo que tratar o Helicobacter, não para cicatrizar aquela úlcera atual, porque isso quem vai fazer é o omeprazol, mas para evitar que novas úlceras não surjam depois, porque se a bactéria continua ali, ela continua causando o risco de úlceras futuras, né? Então, sempre que tem úlcera, seja duodenal, seja gástrica, a gente tem que tratar o Helicobacter e tem que erradicar o Helicobacter, né? Tem que tratar e tem que ter certeza que a bactéria morreu. Então, por vezes, tem que repetir a endoscopia
para ter certeza que cicatrizou a úlcera, quando ela é gástrica, e que a bactéria foi embora. Então, uma outra coisa importante. Se a gente tem uma úlcera gástrica, pode sangrar da úlcera, mas essa úlcera também pode ser uma úlcera neoplásica. Então, tem vários tumores gástricos que surgem como uma úlcera, que parece ser uma úlcera péptica, e na verdade é uma úlcera neoplásica, né? Então, toda vez que a gente tem úlcera gástrica, a gente tem que ver se tem Helicobacter e tem que repetir a endoscopia para ver se a úlcera cicatrizou. E quando a gente tem úlcera duodenal, aí a gente não precisa necessariamente repetir a endoscopia, porque a úlcera duodenal ela é muito associada com Helicobacter e é muito raro ter úlcera duodenal neoplásica, né? Então é muito difícil ter uma neoplasia de intestino delgado, principalmente ulcerada e principalmente em duodeno. Mas a gente tem que ter certeza que o Helicobacter foi embora. Então dá para fazer aqueles testes de antígeno fecal e se tiver indetectável para o Helicobacter, a bactéria foi embora, está resolvido. Não preciso endoscopar de novo. E o terceiro tipo, que também é frequente, é a úlcera de estresse. Mas não é esse estresse aqui, que nem esse moço, que nem vocês que estão começando na medicina interna agora no estágio. Vou tomar uma água que secou a garganta legal. Prof, aproveito para tentar tirar uma dúvida. O que seria uma pangastrite? Veio numa endoscopia de uma tia e ela veio me perguntar o que era e tal, e eu falei para ela, não sei. Uhum. O clássico da pangastrite é ser pangastrite enantematosa. Então, a gente tem gastrite, a gente sempre divide, né? Gastrite em antral, que é a gastrite do final do estômago, na região do antro, e gastrite corporal, que é da metade do estômago, no meio do estômago. Quando tem pangastrite, quer dizer que tem os mesmos achados no corpo e no antro. Então, tem mais uma região do estômago que está acometida pela gastrite. Na prática, pangastrite é um achado normal de endoscopia. Então, ter uma pangastrite enantematosa não quer dizer nada. Não explica nenhum sintoma da paciente e não precisa fazer nenhum tipo de tratamento em função da pangastrite. Mas o que acontece? A maioria das vezes o paciente tem uma queixa dispéptica, faz uma endoscopia e tem gastrite enantematosa, ou pangastrite enantematosa. Isso não explica as queixas, né? Então a gente chama isso de dispepsia funcional. Então a gente fica bem tranquilo. Não é úlcera, não tem risco de evoluir para nada de maligno, a pangastrite não vira úlcera. Na verdade, nada vira úlcera, nada vira câncer, né? O que a gente sabe é que essa gastrite que ela tem é um achado normal de endoscopia. Se ela tivesse uma úlcera, teria começado com uma úlcera. Se ela tivesse uma úlcera neoplásica, teria começado como uma úlcera neoplásica. Então dá para deixar ela bem tranquila que é só um achado normal de endoscopia. Que nem a gente fazer ecografia e ver cisto, né? Sim. Entendi. E com a presença do H. pylori, precisa tratar? Só pela pangastrite, não. Se tá. tiver história familiar de câncer de estômago, se tiver atrofia ou metaplasia na biópsia, aí tem que tratar. Mas só pela pangastrite não precisa. Beleza, prof. Muito obrigada. Aí. Então, as causas principais, né, de úlcera: anti-inflamatório, Helicobacter, e essa úlcera de estresse, que não é um estresse emocional, é um estresse hemodinâmico. Então, se eu tenho um paciente na UTI, por exemplo, que está internado por uma sepse, está usando um monte de antibiótico e está chocadaço, está usando um monte de droga vasoativa. As drogas vasoativas, né? Então, noradrenalina, própria adrenalina, né? A gente consegue diminuir a circulação esplâncnica, então aumenta a circulação periférica, né? Então ajuda na questão hemodinâmica, só que o estômago pode sofrer uma isquemia com essas drogas, né? Então, essa úlcera de estresse hemodinâmico é quando falta circulação sanguínea para o estômago e o estômago tem uma úlcera isquêmica. Isso também pode acontecer. Úlcera de estresse, então, não é o estresse emocional. Então, toda vez que falarem para vocês que tem úlcera de estresse, vocês saibam que não é úlcera de estresse, é dispepsia funcional, provavelmente. E quando tem um paciente na UTI que sangra, a gente pode ver úlcera daí por isquemia.
E essa é uma causa bem específica de úlcera, né? Aí, claro, agora entra numa parte bem específica, assim, né? As úlceras, a maioria das vezes as úlceras têm um sangramento que para por si só. Então, se a gente não fizer nada para uma úlcera, o sangramento vai parar sozinho. Isso especificamente para úlcera, né? E tem uma classificação que é a classificação de Forrest, que a gente só usa para quando tem hemorragia digestiva e a gente vê daí a úlcera, né? Então, essa paciente que a Maine estava, né? Que teve um sangramento digestivo, teve melena, e aí foi lá fazer endoscopia e tem uma úlcera, aí a gente vai ver úlcera Forrest 1A e 1B, que é o 1 de sangramento ativo, o 2 de sangramento recente, né? Então tem um estigma, né? Um sinal de que sangrou há pouco tempo. E o Forrest 3 é que não tem sangramento e está cicatrizado. Então aqui, olhando nas imagens, né? O que é importante vocês saberem? Que tem alguns tipos de úlcera, que são essas úlceras de alto risco aqui, que é a Forrest 1A, 1B e 2B, que a gente tem daí 2A, perdão, a gente tem daí um risco de ressangramento se a gente não fizer tratamento endoscópico. Então a gente tem que tratar. Geralmente tem que colocar um clipezinho no local que está sangrando para evitar que ressangre ou para parar de sangrar quando tem sangramento ativo. Nesses pacientes, como tem esse risco aumentado, né, a gente tem que usar o omeprazol intravenoso por 48 horas e tem que ficar internado em observação por no mínimo 3 dias para ter certeza que está estabilizado e que não vai sangrar de novo. Se eu tiver uma endoscopia com um Forrest 2B ou 2C ou um Forrest 3, que é uma úlcera cicatrizada, aí não precisa fazer nenhum tratamento endoscópico porque tem um risco baixo de ressangramento. Nesses casos, a gente pode passar o omeprazol para via oral e pode mandar o paciente de alta se ele estiver com uma hemoglobina acima de 7 e se ele não tiver com nenhum sangramento ou suspeita de sangramento. Então, e obviamente, né, sem estar hipotenso, chocado. Então, isso é importante vocês saberem, que tem úlceras que precisam de tratamento endoscópico e outras que não precisam. Tem uma classificação que é especificamente aqui do Forrest e que vocês não precisam saber, só precisam saber que tem tipo que tem um risco de ressangrar alto e outros não. O que é o tratamento endoscópico, né? Então aqui são coisas que se eu não falar para vocês agora, ninguém vai falar. Então são coisas legais, assim, que é interessante e que provavelmente vão plantar uma sementinha de fazer gastro em vocês. Olha só, se eu tenho uma úlcera sangrando e eu tenho um vaso visível, né? A gente imagina, geralmente, que o vaso ele tá vindo de dentro para fora e ele sangra como se a gente pegasse um canudinho e cortasse a ponta, né? E na verdade não. O canudinho ele tá de lado. Então o vaso tá vindo aqui assim e ele para nesse ponto aqui para sangrar, então ele erode, né? Por que sangra uma úlcera? Por que forma uma úlcera, né? Anti-inflamatório Helicobacter. E essa úlcera vai erodindo a camada superficial do estômago. Então vai começar na mucosa e vai chegar numa parte da submucosa que é onde tem os vasos sanguíneos. Se erodir, se fizer uma erosão, né, uma úlcera em cima de um vaso, esse vaso vai sangrar. E a maioria das vezes sangra na lateral do vaso, né? Então o vaso está vindo aqui, aqui é a parte erosada e ele segue para lá. Então quando eu for fazer um tratamento endoscópico, eu vou injetar algumas coisas na parte do lado de onde eu estou vendo esse vaso que sangrou, para eu conseguir pegar essa vascularização que vai chegar nesse ponto de sangramento. Então, se eu for injetar adrenalina ou álcool, adrenalina, claro, para fazer um efeito daí de vasoconstrição, é para diminuir aquela dilatação do vaso e ele fechar, ficar fechadinho e sem sangrar mais, né? E o álcool é para fazer uma ablação química. Então, eu jogo o álcool dentro do vaso, de preferência aqui, né, do ladinho, e ele vai fazer uma reação de fibrose, então o vaso vai ficar fechadinho, ablado, sem risco de ter sangramento. Só para vocês saberem, então, que é lateral aqui, né? Onde a gente injeta, não na cara do vaso, porque se a gente injetar na cara do vaso, a gente vai fazer um trauma local e vai ressangrar. Então, tem as terapias que são injeção, que pode ser daí adrenalina ou álcool, então a gente põe um cateterzinho pelo aparelho de endoscopia e injeta adrenalina ou álcool. Tem a terapia que é o plasma de argônio, que é a mais bonita de a gente ver, que é essa daqui, então que a gente põe um cateterzinho dentro do aparelho de endoscopia, ligado no argônio, né, que é um gás nobre.
Olha que nobre que é a gastro, né? A gente usa até um gás nobre. E a gente joga daí, então, o gás, né, o argônio, para cauterizar lesões que geralmente seriam difíceis da gente injetar alguma coisa ou da gente colocar um clipe. Então, geralmente é para angiectasias, que são vasos pequenininhos que parecem uma aranhazinha, assim, e que tem a parede bem fininha. Então, a gente não consegue cauterizar todo uma aranha vascular, né? A gente tem que ir lá e jogar o plasma de argônio em cima dele e a gente cauteriza uma região. E o que acontece? O plasma de argônio faz uma queimadura na mucosa e vai retrair, né, como se fizesse uma cicatriz. Então, para de sangrar. O plasma de argônio é bonito de ver porque ele faz esse raio aqui assim. Então, parece aqueles filmes de ficção científica, sabe? Aquelas arminhas que sai um raiozinho. Assim. Sabre É de igual. luz. Isso, sabre de luz. Viu? É uma coisa incrível, né? Então tem muito de ficção científica e de poesia na gastro. Por isso que eu acho que vale a pena considerar, hein? Só tô dizendo, só uma sugestão. E tem a mais emocionante de todas, que é o hemoclip. De todas as terapias de endoscopia, ela é a mais segura para a gente evitar que tenha ressangramento. Por quê? A gente vê que tem um vaso visível na úlcera, né? A gente vai lá um pouquinho para cima desse vaso e a gente insere um clipe, né? O clipe vai fazer exatamente isso. Ele vai pegar o vaso e vai clampear ele. Então é como se a gente estivesse clampeando um vaso numa cirurgia, né? Vai fechar o vaso na parte distal e se tu conseguir, tu clampeia o vaso na parte proximal. Desculpa, na parte proximal primeiro e depois na distal. Então tu acaba com a circulação sanguínea para aquela região erosada do vaso e depois tu faz na outra parte para garantir que não tenha mais sangramento dessa parte. E o risco de ressangramento com um hemoclip é o menor de todos eles. Então é o tratamento de escolha, só que é o mais difícil também, né? Imagina tu tá com o aparelho de endoscopia, o cateterzinho do clipe, e lá dentro, se tu treme um pouquinho aqui fora, lá dentro faz assim, treme um monte, né? Então é clássico, assim, a primeira vez que tu coloca um clipe e tem o teu preceptor na residência do teu lado aqui, né? Coladinho a cabeça aqui, tu sente a respiração dele, tu tá nervoso, o clipe lá dentro tá tremendo, assim, é uma loucura. E depois tu vai pegando o jeito, vai ficando mais fácil, mas toda vez é emocionante. Isso vocês podem ter certeza. Grandes emoções nas hemorragias digestivas, principalmente quando tem hemoclipe. Porque se tu erra o local que tu coloca ele, pode gerar um trauma e ter sangramento na hora do exame. Mas é legal. É bem interessante de ver também. Tratamento cirúrgico da úlcera é só para quando tem casos refratários, né? Então, a gente tem um paciente que sangrou, foi lá, fez o tratamento endoscópico clínico, né, com omeprazol e endoscópico da úlcera, e ele ressangrou. Ele sangrou de novo. E aí a gente vai lá e faz um novo procedimento. Então, 2 tratamentos endoscópicos, e ele sangrou de novo, né? Então, seria o segundo ressangramento, vai para a cirurgia, porque a gente não vai conseguir tratar esse paciente clínica e endoscopicamente. Quais que são os locais de maior risco, né? A pequena curvatura do corpo gástrico e a parede posterior do duodeno, porque nesses 2 locais aqui, a gente tem artérias calibrosas, né? Então, a artéria gástrica esquerda, que é uma artéria bem calibrosa, e a artéria gastroduodenal na parede posterior do duodeno. Então, quando a gente tem úlceras nessas localizações, tem uma tendência a ter um sangramento maior, e são regiões de difícil acesso pela endoscopia, a pequena curvatura do corpo e a parede posterior do duodeno. Então, nessas localizações, aumenta o risco de precisar de cirurgia. Tranquilo de úlceras? Alguma dúvida? 8h15? Vai dar tudo certo. Vamos lá. Sangramento varicial. Então, paciente cirrótico com varizes esofágicas, acontece sangramento varicial em 50% dos casos, tem uma mortalidade bem grande, 20%, né? Então 1/5 dos pacientes que sangram morrem em 6 semanas, em 1 mês e meio, e os pacientes que têm varizes esofágicas de médio ou grande calibre
sem tratamento clínico, sem usar o propranolol, tem uma taxa de sangramento anual de 15%. Então, mais ou menos assim, em 8, 9 anos, eles vão sangrar todos, né? Então, é uma causa muito frequente de sangramento e de complicações em cirróticos. Por que que tem varizes esofágicas e gástricas, né? A gente tem, então, o fígado cirrótico, que tem uma dificuldade de passagem de sangue pela veia porta, pelo fígado, até chegar na veia cava, e aí aumenta a pressão na veia porta e tudo como um pedágio, né? Quando tem uma estrada reta que tem um pedágio, tem uma área de restrição, vai acabar causando um congestionamento, né? Esse congestionamento vai acabar influenciando em tudo que deságua nessa via principal. Então, se a veia porta está com a pressão muito aumentada, tudo que drena para a veia porta vai ficar com a pressão aumentada também. Então, as varizes esofágicas, gástricas, a veia esplênica, a veia mesentérica superior e inferior, todas elas vão ficar engurgitadas e com a pressão aumentada. Então, por isso que formam as colaterais, né? Por isso que faz uma circulação colateral. Sim. Não, eu só ia pedir esse tempo. Pode voltar um pouquinho no outro ali, slide, só para eu terminar de uma coisa que eu estava anotando. Claro. Depois eu vou mandar para vocês os slides e vou dar a gravação da aula também, né? Então, fiquem à vontade. Foi. O que eu sei do tratamento varicial? Se eu usar a terlipressina, eu consigo reduzir a mortalidade em 1/3. Então, eu consigo, digamos, não tenho endoscopia ou a endoscopia vai demorar. Se eu usar a terlipressina, eu consigo salvar 1/3 dos pacientes de morrer associado com a hemorragia. Então, a terlipressina é uma baita medicação. Então, ela causa, então, essa vasoconstrição que diminui a pressão dentro da veia, né, do sistema porta e das ruas colaterais. Então, a gente tem um risco diminuído de mortalidade. Isso é uma coisa também que é um outro pega-ratão de prova. Antibiótico profilático para cirróticos com sangramento varicial. Então, se eu tenho um paciente cirrótico que chegou com sangramento varicial, eu tenho que usar antibiótico profilático para diminuir o risco de infecções durante a internação, para reduzir o risco de ressangramento e porque reduz a mortalidade. Olhem só, o que acontece quando o paciente tem sangramento gastrointestinal, principalmente, né, por varizes, aumentou a pressão no sistema portal dele. E aí, a permeabilidade intestinal, permeabilidade vascular intestinal fica muito aumentada. Então, é muito fácil de ter translocação bacteriana. Então, é muito, muito comum um paciente que chega com sangramento varicial não receber antibiótico e fazer uma peritonite bacteriana espontânea, ou fazer uma infecção urinária, fazer uma infecção respiratória depois, porque as bactérias intestinais entram em circulação com mais facilidade. Então, tem esse risco, né? Sempre tem que usar antibiótico profilático. Na prática, a gente usa ceftriaxone, enquanto o paciente não está com a via oral liberada, e depois a gente usa daí o norfloxacino, ou ciprofloxacino, por 5 a 7 dias. Então, o paciente pode ter alta usando o antibiótico, e daí acaba os 7 dias, 5, 7 dias, e pronto. É profilático mesmo. E o tratamento do sangramento por varizes esofágicas é com ligadura elástica. Como é que a gente faz isso? Tem um videozinho depois para mostrar, né? Mas esse também é muito emocionante. O que a gente vê aqui nessa imagem de endoscopia? Tem vários cordões varicosos, né, calibrosos, e aqui a gente tem um ponto que a gente chama de hematocisto, né, que é um ponto que é onde sangrou. Então esse foi o ponto de ruptura da variz. A gente tem que chegar nele aqui com o aparelho de endoscopia. O aparelho de endoscopia normalmente acaba aqui, né? A gente coloca um capzinho na frente, em cima, que é como se fosse uma camisinha no aparelho de endoscopia, e esse aparelho aqui, ele tem uma banda de um elástico ao redor dele. E a gente consegue disparar esse elástico ao redor da variz. Como que a gente faz isso? Chega na variz, aspira ela, então dela vai ficar um mamilozinho assim, varicial. Vai encostar na câmera da endoscopia, né? Então a gente vai ver a variz chegando no nosso rosto assim. E aí a gente dispara o gatilho, porque o gatilho vai sair por fora da variz e vai estrangular a variz
se fosse de fora para dentro, assim, né? É bem legal. E tem esse videozinho aqui que eu vou tentar mostrar para vocês. Vamos ver se eu consigo. Aí. Então, vamos lá. Aqui a gente tem, então, o esôfago. Até agora, aqui a gente começa a ver as varizes, né? Aqui, então, a gente tem cordões varicosos, 3 cordões, pelo menos, aqui de varizes, né? E aqui, daí, um cordão maior. Daí a gente vai ver que aqui a imagem tá... Viu como estava diferente a imagem, né? Aqui a gente tem daí essa área ao redor aqui, que é o capizinho, que é tipo aquela camisinha que a gente coloca ao redor. E aqui ao redor tem umas áreas mais escuras, mais pretas, que são as borrachinhas, né? E aqui a gente está com uma visão direta, não tem nada aqui no aparelho. Então, sai, vê que tem a variz, sai, coloca o capizinho, e aí nós vamos pegar a variz. Então, vamos lá. A gente aspira ela para dentro do aparelho, ó. Então, ela vai vir na nossa direção, né, no nosso rosto. E aí a gente joga o gatilho. E aí vai ficar o vaso estrangulado. O vaso estrangulado não vai sangrar a partir dele. Aqui mais uma variz, então puxa, joga o gatilhozinho e fica lá a variz. Essa aqui vai dar para ver melhor. Fica lá a variz estrangulada. Perfeito. Conseguiu fazer a ligadura da variz. O que vai acontecer? Em uma semana, essa bandinha que a gente colocou ao redor vai cair e vai fazer uma área de fibrose. Então, em cima dessa área aqui, nunca mais vai ter um vaso dilatado. A gente consegue, em várias sessões, erradicar as varizes esofágicas. Então, o esôfago fica cheio de cicatriz, mas não forma mais varizes em cima do esôfago. Então, não tem mais risco de sangramento quando a gente consegue tirar, né, erradicar com as varizes. É bonito de ver, né? Eu acho bem legal. Sim, Posso fazer uma pergunta? claro. Que não sei se é uma pergunta, Zara. Essas varizes, elas podem crescer a ponto de obstruir o esôfago? Poderem, elas podem. Geralmente elas não chegam nesse ponto porque, como é uma variz que tem circulação venosa, elas são colabáveis com a alimentação, né? Então ela não chega a obstruir. Quando a gente coloca as ligaduras elásticas, aí elas ficam duras, porque fica um ponto duro de sangue parado dentro, né? Aí a gente costuma ter disfagia. Então, nesses casos, quando a gente coloca muita banda de ligadura elástica, né? Então, o aparelhinho vem com 7 bandas. A gente liga geralmente 7 vasos. E aí fica com vários pontos endurecidos ali no esôfago. Aí geralmente o paciente tem disfagia. Então, por uma semana o paciente tem algumas restrições na alimentação. Então, não vai comer sólidos, tem que comer uma dieta bem pastosa. Mas a variz por si só não consegue obstruir o esôfago porque ela é muito macia para obstruir. A ligadura, isso. A ligadura daí consegue obstruir, né? Se fizer muito grande. Essa parte que fica dura, ela vai cair? Essa parte aqui, em uma semana, ela vai como se fosse murchar, né? Então é como se a gente pegasse uma parte da pele, a gente coloca aqueles coisinhos de segurar dinheiro, um atilho, né? Com o tempo, a partezinha de cima que ficou na pele, ela vai ficar isquêmica, né? E aí ela vai, em algum momento, ficar tão isquêmica que ela vai cair. Então essa partezinha aqui que ficou endurecida, ela vai se romper, vai ter um pequeno sangramentozinho, né, do que ficou de sangue retido aqui, e essa parte da base que tem a ligadura elástica, aí ela vai cicatrizar. O que é comum da gente ver? Se a gente coloca muitas ligaduras elásticas, em uma semana o paciente tem melena, um episódio de melena e para. Então quer dizer que sangrou de todos os pontos que a gente fez a ligadura elástica, que é o clássico sangramento pós-ligadura elástica. Mas isso a gente explica para o paciente não se preocupar também. O que a gente pode também fazer? Quando a gente tem uma área, alguma dúvida das varizes ali esofágicas? Tranquilo? Quando a gente tem varizes gástricas, né, então são varizes que a gente vê no fundo gástrico,
a gente não consegue, geralmente elas são bem calibrosas, e a gente não consegue colocar o aparelhinho de ligadura elástica. Por quê? Aqui a gente vê a visão de retrovisão, né? Então o aparelho de endoscopia está fazendo uma volta nele mesmo. Então essa parte preta aqui é o próprio aparelho de endoscopia, esse é o fundo do estômago, e aqui a gente tem a variz. A gente não consegue colocar o capizinho para puxar essa variz para dentro. Qual que é a alternativa, então, para varizes de fundo gástrico, né? Que também podem sangrar muito? Cianoacrilato. Então a gente injeta cianoacrilato. O que é cianoacrilato? Super Bonder. Vocês pegarem lá no supermercado, olhar o que tem na constituição do Super Bonder, é cianoacrilato. Por que cianoacrilato? Porque quando a gente injeta ele no vaso sanguíneo, ele gruda o vaso. Então, em contato com o sangue, ele polimeriza mais rápido do que seria a gente colocar no dedo, por exemplo, né? Então é mais rápido ainda. E é tão rápido que quando a gente faz um raio-x na sequência, né, do exame, a gente vê, porque o cianoacrilato é radiopaco. Então ele fica aqui com o fundo do estômago todo radiopaco, né? Os vasos ficam todos obstruídos. Então a gente obstrui o vaso com Super Bonder. Só que imagina, né? Você está colocando o Super Bonder dentro de um catéter. Aqui assim tem uma agulha que está furando o vaso. Tu fura o vaso, que está com sangramento, por exemplo, e injeta Super Bonder. Então tu tem primeiro um risco de sangrar quando tu injeta a agulha. Depois tu tem um risco de grudar a agulha no vaso. Então tu dilui o cianoacrilato, né? Dilui o Super Bonder em uma solução mais gordurosa e tu injeta ela e depois tu tira a agulha e tu não passa ela de volta para o aparelho, porque senão tu gruda a agulha no aparelho de endoscopia. Então é cheio de função. Mas só para vocês saberem, assim, que varizes de fundo de estômago, fundo gástrico, a gente usa cianoacrilato, que é o componente do Super Bonder, para fazer elas pararem de sangrar. Então daí ela vai obstruir e para de sangrar. Que é legal também. Isso aqui também é muito tenso de fazer em endoscopia. O que acontece? Se eu não consigo parar um sangramento varicial, eu tenho uma alternativa que é o TIPS, que é o shunt porto-sistêmico intrahepático transjugular. Então, é um procedimento que a radiologia intervencionista faz. Eles acessam a veia jugular do paciente, vão com um catéter até a veia cava superior, passam daí como se fosse um stent mesmo, né? E vai ligar um ramo da veia porta com um ramo da veia hepática, né? Que é da circulação sistêmica. Então, tu vai criar um shunt entre a circulação portal e a circulação sistêmica. Por isso que é um shunt porto-sistêmico. O que acontece quando eu faço uma ligação indevida de dois sistemas venosos? Eu vou fazer um bypass da circulação hepática, né? Então eu vou diminuir a pressão na veia porta, porque eu não preciso passar daí com o sangue por todo o fígado cirrótico. Eu vou passar direto. Então eu diminuo realmente a pressão na veia porta. Só que qual que é a principal complicação, a principal consequência de eu driblar o fígado, que é um grande metabolizador de toxinas? Quem acertar ganha um ponto na prova. Mentira. Alguma ideia? Se eu tô fazendo um bypass no fígado, que é um metabolizador de toxinas, eu tô levando mais toxinas que estão vindo da veia porta para minha circulação sistêmica. Então eu vou aumentar muito o risco dessas toxinas chegarem não metabolizadas no cérebro. Então aumenta o risco de encefalopatia. Então o TIPS, ele pode salvar um paciente que está sangrando e não para de sangrar, mas tem uma consequência potencialmente grave, que é uma encefalopatia, que por vezes é intratável. Então, a gente pode levar com o TIPS o paciente a fazer uma encefalopatia grau 4 e ficar comatoso. É um risco possível. Só que se a gente não fizer isso, muitas vezes a gente perde o paciente por sangramento. Então, é um cobertor curto, né? Não tem uma escolha fácil nesse caso.
E como é que a gente previne um paciente que tem um sangramento por varizes de recorrer do sangramento? Beta-bloqueador não seletivo, ou o propranolol, que é o mais clássico, mais estudado, ou o carvedilol. Então, o propranolol a gente vai reduzir o fluxo arterial hepático, porque ele vai antagonizar o receptor beta-1, e a gente vai reduzir o fluxo portal por inibir o receptor beta-2. Por isso que o propranolol foi o primeiro e o mais tradicional a ser usado, porque ele consegue diminuir a circulação arterial e portal hepática. E aí a gente diminui bastante a pressão na veia porta. Diminuindo a pressão da veia porta, a gente consegue daí diminuir o risco de ter novos sangramentos. Outra coisa que a gente pode fazer, além do propranolol, então, todo paciente que chega na emergência com sangramento varicial, sai da emergência com propranolol, porque a gente quer que esse paciente não sangre de novo, né? Esse paciente pode entrar em programas de ligadura elástica, então ele pode fazer várias ligaduras elásticas com 2 semanas ou 1 mês de intervalo, até não ter mais nenhuma varize de esôfago. Fica só cicatriz. E aí eu não preciso mais usar o propranolol, porque daí o risco de formar novas varizes não existe, né? Então a ligadura elástica também é uma forma. Então se o paciente ele é intolerante ao beta-bloqueador, por exemplo, é um asmático grave que não tolera beta-bloqueador, a gente faz programa de ligadura elástica e erradica as varizes de esôfago. Se eu não consigo fazer ligadura elástica, posso fazer o TIPS, com aquele risco de encefalopatia. Ou transplante, que daí é o tratamento definitivo, né? Não vai mais ter cirrose, porque não tem mais fígado cirrótico, então a gente resolve também a pressão porta aumentada. Certo? Alguma dúvida do sangramento varicial? Lembrem sempre, então, da terlipressina, do octreotide, além do omeprazol. E lembrem sempre que o paciente cirrótico, a principal causa de sangramento é úlcera, como o caso da Mine. Não é varizes esofágicas. Isso é teórico. Na prática, a gente vê o paciente cirrótico sangrando muito mais por varizes do que por úlcera, na prática. Mas na prova e no livro tá que a úlcera ainda é a principal causa de sangramento, mesmo em cirrótico. Então vai cair na prova de vocês uma pergunta assim: a principal causa de sangramento digestivo alto em cirróticos é varizes esofágicas. Errado. A principal causa é úlcera gástrica ou duodenal. Mas, só para vocês saberem, na prática isso a gente não vê. A gente vê muito sangramento varicial. Muito sangramento varicial mesmo. Outras causas de hemorragia digestiva alta, que não são úlcera ou varizes esofágicas, é a laceração de malolivais. Então, é aquele vômito sequencial, que pode ser de quimioterapia, pode ser uma bebedeira louca de sábado à noite, no domingo de manhã a gente está lá com os vômitos de repetição, no 5º episódio de vômito a gente faz uma laceração esofágica. Isso aqui vai cicatrizar com omeprazol, então a gente usa inibidor de bombas por 4 semanas, por 1 mês, e ele cicatriza, né, a laceração cicatriza. E a gente não precisa nem endoscopar se a história for bem característica de vários episódios de vômitos sequenciais. Então não precisa de endoscopia, o diagnóstico é clínico. E as angiodisplasias. Então lembra aquela lesão que a gente tinha conversado sobre o plasma de argônio? Esse aqui é um tipo de angiectasia. A gente vê muito isso em asa de nariz, né? Na bordinha do nariz. Fica com essas angiectasias assim, que no nariz não tem nenhuma repercussão. E no estômago, no intestino, a gente pode ver uma parede de vaso muito sensível e ter sangramento espontâneo a partir delas. E aí, se tiver, o tratamento de escolha é o plasma de argônio. Aqui a gente tem umas áreas bem extensas de angiodisplasia, né? Angiodisplasia ou angiectasia. É a mesma coisa. Hemorragia digestiva baixa. Não se preocupem que agora é 5 minutos e a gente termina, tá? Hemorragia digestiva baixa é menos frequente do que a hemorragia digestiva alta, né? Então 40% dos casos. O manejo inicial de volume vai ser igual. Por vezes a gente não consegue ter certeza que o foco da hemorragia é no cólon, né? Então o paciente chegou com hematoquesia, tem dor abdominal, pode ser úlcera, pode dar omeprazol.
Na dúvida, dá. Depois aí a gente avalia. Mas se o paciente chegou com hematoquesia, sem dor, é um homem maior do que 60 anos, provavelmente isso seja sangramento por divertículo. Então eu não preciso usar omeprazol nesses casos. Mas assim, ficou com dúvida, dá omeprazol. Se o sangramento é vivo, se tem hemorroida no exame físico, também não é necessariamente daí, então, uma necessidade de usar omeprazol. Como é que eu vou ter certeza? Colonoscopia, eu vou ver o cólon. Então eu ainda posso ter sangramento do intestino delgado, né? Mas a colonoscopia vai ver todo o cólon. Qual que é o problema? Vai precisar de um preparo, né? Então, por vezes, a gente tem um paciente que está desidratado, que está anêmico, e que a gente vai precisar ainda causar uma diarreia importante nele para limpar o intestino. Mas é o único jeito da gente ver o cólon e conseguir tratar ele endoscopicamente, diretamente, né? Quais são as outras opções? Se o paciente não tolera, ou se a gente fez a colonoscopia e a colonoscopia veio normal, arteriografia, então um procedimento daí por radiologia intervencionista, que aí pode tratar também, além de fazer o diagnóstico, fazer o tratamento de lesões que sangram muito pouco, né? Então 0,5 ml por minuto de sangramento, a gente já consegue identificar na arteriografia que o tratamento é feito por embolização. Então tu vai lá por um cateterzinho, né? Como se fosse um cateterismo cardíaco, só que daí da vascularização mesentérica, e tu joga umas bolinhas para obstruir o suprimento sanguíneo daquela lesão, daquela região. Então tu obstrui aquele vaso que está sangrando. E aí para de sangrar. Isso é bem importante para sangramento do intestino delgado. E a cintilografia com hemácias marcadas também vê sangramentos muito pequenos, né? 0,1 ml por minuto. Só que a cintilografia não consegue tratar. Então tu consegue saber de onde é que está vindo, mas tu não consegue fazer o tratamento. A cintilografia faz o diagnóstico e depois a arteriografia faz o tratamento. Ou se a cintilografia mostrar que é um sangramento de cólon, faz daí a colonoscopia para tratar. Também pode ser, né? Mas o clássico é colonoscopia, né? Intestino delgado aqui, né? A bolinha azul, porque é uma função. A arteriografia e cintilografia são procedimentos excelentes. Só que se eu tenho um sangramento intermitente, então sangra e para de sangrar, esse 0,5 ml por minuto pode ser 0 um período e pode ser 1 ml no outro. Então, pode ser que eu pegue o paciente num período que ele não está sangrando. Então, arteriografia e cintilografia têm uma sensibilidade que não é das melhores, infelizmente. Principais causas de sangramento digestivo baixo. Primeira de todas, divertículos. Um divertículo que sangrou. É muito, muito, muito raro ter diverticulite aguda com sangramento. Geralmente o divertículo ou ele obstrui e gera diverticulite, né, que é uma inflamação ao redor do divertículo, ou ele sangra. Então tem um vasinho dentro do divertículo que, por ter uma parede mais fininha, ele fica mais exposto e sangra. Divertículo é muito mais comum de sangrar do que hemorroida interna ou colite isquêmica, né? Então, diverticulose é a causa mais frequente de sangramento digestivo baixo. Colite isquêmica. Vocês lembram que a gente falou na aula de diarreia? O paciente tinha uma diarreia que começava com uma diarreia líquida e se transformava numa diarreia com sangramento e tinha uma dor abdominal que era desproporcional ao exame físico, né? Geralmente um senhorzinho de mais idade. Nesses casos daí, a gente vê que o cólon pode estar isquemiado e aí tem sangramento de fato, né? Então, é a terceira causa mais frequente. E outras coisas que a gente vê com muita frequência. Aquelas mesmas angiectasias que a gente viu no estômago, no intestino, principalmente no seco, são muito comuns. Retocolite ulcerativa, doença de Crohn, também sangram com muita frequência. E câncer coloretal, tu vê nessa análise aqui que é americana, é só 3% dos casos. No Brasil, sem dúvida nenhuma, é mais, né? Então, no Brasil, o que a gente vê na prática? Divertículo, hemorroida interna, angiodisplasia, doença inflamatória intestinal, colite isquêmica e câncer coloretal.
muito mais do que pólipo ulcerado ou úlcera retal. Então aqui daí a gente vê na colonoscopia o divertículo, né, que é esse furinho que a gente vê na colonoscopia, com o sangramento saindo de dentro dele. A maioria, 90% dos casos, para de sangrar. A gente faz a colonoscopia e não encontra nada por vezes, né? E parou de sangrar sozinho. Mas se tem muito divertículo, é uma história bem característica, por vezes a gente não precisa nem fazer a arteriografia, a cintilografia. A maioria das vezes a gente não faz, na verdade, né? E se por acaso a gente pega um divertículo sangrando, a gente coloca aqueles mesmos clipes que a gente usa para úlcera no divertículo e ele para de sangrar, porque daí tu obstrui a sacolinha que está ao redor ali, né, na parede do intestino, aumenta a pressão dentro da sacolinha e ela mesma vai causar daí um tamponamento do sangramento e para de sangrar. E hemorroida? Hemorroida. Hemorroida a gente está vendo aqui numa retrovisão, né, de colonoscopia, então introduziu o aparelho e ele está olhando numa forma de J, assim, né? A gente vê daí hemorroidas bem significativas e por vezes essa é a importância daí da inspeção anal, da gente ver a hemorroida externa, né? Então vai lá fazer a inspeção anal, tem a hemorroida externa aqui e o sangramento é mais no papel do que no vaso sanguíneo. Beleza, doença hemorroidária, não precisa nem fazer colonoscopia. É isso aí. Alguma dúvida que vocês tiveram de hemorragia digestiva baixa? Tranquilo? Então A tá. princípio, não. Sim. Prof. Qualquer coisa. Perfeito. Isso, eu só queria fazer agora com vocês um pós-teste que dura, juro pra vocês, menos de 10 minutos. É no Kahoot. Então eu vou deixar aqui pra vocês, ó. Bons estudos, bons estágios, né, sem dúvida. E eu vou passar daí agora aqui pro Kahoot. Se vocês puderem, né, quem quiser, quem não quiser, fiquem à vontade, podem ir direto lá, jantar, tomar banho, eu sei que vocês estão em função, mas quem quiser, podem colocar daí esse PIN no Kahoot, 942596, e aí a gente entra só para jogar, é rapidinho aqui, e aí a gente já mata daí essa aula, e aí vocês vão tranquilos. 942596, para quem puder. Aí, né? Muito bem. Débora. Muito bem. Vou deixar aqui no cantinho. Tô tentando entrar 942 aqui, só um 596. pouquinho. Sim, não vai, tranquilo. Só vou ver se tem alguma mensagem aqui que a gente tem que. Eu tenho que responder. Olha que beleza. Viu que, né? O problema não é o quem tá utilizando aqui. Tá com problema nas mensagens. Se tiver alguma dúvida nas mensagens ali, depois me avisem. Marmota 2, lê. Muito bem. Tem mais alguém que tá tentando entrar? Senão a gente já começa daí com. Posso começar? Vamos lá, então. É bem rapidinho, tá? É bem lúdico. Vamos lá, então. São questões clássicas de hemorragia digestiva, coisas importantes. Vamos lá. Qual dessas imagens é sugestiva de melena? Putz, ficou pequeno demais, cara. Melena. Boa. Essa daqui. Acertou. Ué, ficou muito pequeno, né? Mas é isso aí. Essa aqui é sugestiva de melena porque é o sangramento preto com o halo sanguíneo, né? E aquele mal cheiroso, mal formado. Então, Maine, muito bem. Isso aí, vamos lá. Segunda questão. Qual que é a sugestiva de enterorragia? Lembrem da diferença de hematoquesia para enterorragia. Aqui a gente quer saber da enterorragia. Muito bem. Oh, teve uma pessoa aqui. Não, essa daqui, a primeira imagem é aquela do sulfato ferroso. É só pegar ratão. E aqui a gente vê, de fato, então, tem enterorragia, que é o sangramento vivo na evacuação. Boa, mãe. Isso aí. E a letra na sequência. Lá vem ela.
Hematoquesia agora. Qual dessas? Hematoquesia é o cocô com raias de... Era no vômito. Como? Não lembro. Não era no Não entendi. vômito? O hematoquesia não era sangramento? Ah, é verdade. Ah, merda. Verdade. Isso. É importante de lembrar, mas para isso que é o Kahoot, né? Pra gente conseguir fazer a diferenciação dos termos e gravar, né? Hematoquesia, né? Que seria aí o sangramento daí em raias de sangue misturado com as fezes. Diferente da enterorragia, que é o sangue puro ou muito sangue e pouco cocô. Boa, mãe. Tá bombando. Bombando. Isto. Desculpa. A primeira ação em alguém que tá com hemorragia digestiva é solicitar endoscopia. Falso. Muito bem. Eu tive uma pausa aqui porque eu peguei o pinguim para ouvir a nenê. Falso. Primeira coisa que a gente faz é estabilizar o paciente. Muito bem, gurias. Foram muito bem. Marmota 2. Boa. Qual o manejo clínico inicial do paciente com hemorragia digestiva? Excelente. Laboratoriais. Começa o omeprazol. Começa a hidratação. Se o paciente for cirrótico, terlipressina. E, se realmente confirmar sangramento varicial, antibiótico. Isso aí. Eu vou me alongar porque eu sei que vocês estão cansados. Ali, hein? Bombando, cara. Vocês são muito bons. Quais indícios do exame físico não sugerem um paciente cirrótico? Aqui eu vou traduzir porque é pouco. O primeiro é ascite. O segundo é dor abdominal. O outro é vascularização colateral. E o último é eritema palmar. Pouco tempo, né? Essa aqui é uma questão que eu tenho que mudar. Porque é pouco tempo e a imagem é pequena. Eritema palmar é sugestivo de cirrose por álcool. E dor abdominal não é sugestivo de cirrose. Dor abdominal é sugestivo de úlcera. Então, se eu tenho um paciente com sangramento digestivo e está com dor, provavelmente seja úlcera ou uma colite isquêmica. Boa. Débora tá on fire. O alvo de hemoglobina com as transfusões sanguíneas é de 7. Será que é 7? É muito baixo, né, cara? 7, vou deixar o paciente com 7 de hemoglobina. Verdadeiro. A gente tem que transfundir para chegar em 7. Tudo que passa de 7 é mais risco do que benefício. Muito bem. Outra verdadeira ou falso. A grande maioria dos casos de sangramento digestivo por úlcera cessa espontaneamente. Por úlcera. Se a gente não fizer nada, para de sangrar. Verdadeiro. A grande maioria dos casos, 70 a 80% dos casos de sangramento por úlcera, para de sangrar sozinho. Mesmo se a gente não fizer nada. É loucura, né? Mas é pior que é verdade. Só 20% ressangra. Incrível, né? Mas é bem assim. Vamos lá, falta 2. Quais as principais causas de sangramento digestivo alto? Alto. Úlcera e varizes esofágicas. Perfeito. Isso aí. Oh, Nenê chorando. Olha lá, agora baixo, hein? Sangramento digestivo baixo. Deixa eu só comunicar aqui a minha senhora. Chu! Só um segundinho. Diverticulose e hemorroidas internas. Perfeito. Só um segundinho que eu só vou atender a nenê. Teve reforço. Pronto.
Isso, tá. Diverticulose e hemorroidas internas são as duas principais causas de sangramento digestivo baixo. E agora nós vamos pro pódio. Vamos ver quem é que ganhou. Tá, já sei. Marmota 2 ficou em terceiro. Grande Marmota 2. Débora em segundo. E a nossa líder desde a primeira rodada, Maine. Muito bem. Então, de parabéns todos por ter aguentado até aqui. Eu vou agora parar de gravar. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me mandem por e-mail